Fala, turma, como chegam Ceará e Ponte Preta para esse jogo de hoje, né? Partida duríssima para a equipe do Ceará. Pô, Renato, duríssima. A Ponte Preta, 14ª colocada, a poucos pontos da zona de rebaixamento. Meu amigo, reta final de Série B não tem essa. As equipes lá de baixo começam a fazer muito ponto e nenhuma partida é fácil, nenhuma partida. Você pode até transformar o jogo fácil, mas engana-se quem pensa que vai ser moleza, que tem que ganhar de qualquer jeito. O Ceará vai precisar fazer um jogo muito inteligente para poder vencer a Ponte Preta do Nelson Batista. Só para a gente lembrar, no primeiro turno, 3-0 para a Ponte Preta lá em Campinas, né? Era outro contexto, era outro momento do campeonato, mas o Ceará fez lá uma das piores partidas nessa competição. E hoje, o Ceará, além de tudo, vive esse drama de todo jogo ser uma final, todo jogo ser um jogo que ele não pode errar, que ele precisa ser impecável nessa luta, nessa tentativa de ficar vivo na briga pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Estou gravando no começo da manhã deste sábado, né, o dia da partida. Ontem, o Sport venceu fora de casa o Novo Horizontino. Ele não só se credencia ao acesso, mas agora ele se credencia ao título da competição. Hoje ainda tem Santos e Mirassol, amanhã tem Goiás e Vila Nova. Assim, tem partido. O Avaí empatou com o América Mineiro, né? O América ficando aí com 48 pontos. Então o Ceará podendo empatar em número de pontos com a equipe mineira. Então são possibilidades, são situações que o Ceará vai ter que conviver. E eu começo, antes de qualquer coisa, pedindo para você se inscrever no canal, ativar as notificações para ficar recebendo os conteúdos aqui que a gente for disponibilizando, né? O ritmo de conteúdo está aumentando e graças a você, passo a passo a gente vem crescendo. Então espalha para geral, compartilha, é sempre legal ter a sua ajuda, tá? Então deixa eu colocar na tela. Vou começar colocando a classificação da Série B do Campeonato Brasileiro, sempre aí com o SofaScore, tá? Não faço propaganda do site ainda, né? Mas é um site que eu utilizo bastante aí, tem um compilado de informações muito legais. De vez em quando acontece isso, né? De atualizar a página. Mas é isso, vamos lá. A classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. A gente tem Novo Horizontino, Santos, Sport, Mirassol, aí com 54, 53, Santos e Sport e o Mirassol, América Mineiro 48, Vila Nova 46 e o Ceará 45. O Avaí poderia ter encostado, né, com uma possível vitória, mas com o empate ontem acabou ficando com 43. Daí para baixo, eu acredito que a briga não tem mais briga pelo acesso. Então o Ceará hoje aqui, ó, marcando aqui com 45 pontos, tem a possibilidade de vencendo ir a 48 e ultrapassar aí a equipe do América Mineiro, porque teria 2 vitórias a mais do que o América. O América acabou empatando mais ao longo da competição. Já o Ceará tem mais vitórias, tem mais derrotas, mas acaba com o critério de desempate e a vitória. Ele passaria e torceria amanhã muito pelo Goiás contra a equipe do Vila Nova e, obviamente, caçando o Mirassol, agora com 50 pontos. Eu falava do Sport, né, que tem um jogo a menos ainda do que a maioria dos times, né, para ficar na 31ª rodada, ainda tem um jogo contra o Operário aqui, o Sport, né? Então, torcendo muito aí Santos e Goiás para que o Ceará permaneça nesse bloco e vencendo, obviamente, a sua partida hoje, que é o mais importante, né? Se a gente for ver aqui, é, os últimos 5 jogos do Ceará, né? Aqui de baixo para cima, coloquei aí, ó, Chapecoense, agradecer a galera do Trivela. Chapecoense, o Ceará perde fora de casa, perde para o Curitiba, aquela sequência realmente muito ruim do Ceará. Depois vitória contra Vila Nova e Brusque e a derrota para a equipe do Sport. Então, nesse retrospecto fica aí, derrotas fora, vitórias em casa, que é o que o Ceará precisa fazer contra a Ponte. A Ponte, os últimos 5 jogos da Ponte aí, ó, derrota para o Ituano em casa, vitória contra a Ponte Preta, aliás, vitória contra o CRB, fora de casa 1-0, derrota em casa de novo para o América Mineiro, derrota para o Novo Horizontino fora e vitória contra o Botafogo de Ribeirão Preto em casa. Então a Ponte é um time muito irregular e como a gente viu na classificação, até colocar novamente aqui, a Ponte é 14º, 30 jogos, faz o 31º, tem 35 pontos, o CRB que está na zona tem 33. Então ela tá vivíssima nessa luta contra o rebaixamento e precisa pontuar
precisa vencer a equipe do Ceará para ficar mais afastada. Como vem essa equipe da Ponte Preta, né, que é o adversário do Ceará hoje? Vou até grifar aqui, ó. A Ponte Preta vem de uma vitória apertada por 1-0, com um gol marcado no início, e segue viva aí na luta contra o rebaixamento. A equipe abriu 3 pontos de vantagem em relação à zona. Ela voltou a vencer depois de 2 derrotas seguidas, e mais possui aqui, no terceiro parágrafo, uma das piores campanhas como visitante, com apenas uma vitória, 6 empates e 8 derrotas em 15 jogos. Esse é o adversário do Ceará para hoje, essa Ponte Preta que vem realmente, como a gente já falou, com muitas dificuldades o time do Nelsinho Batista. Provável Ponte Preta: Pedro Rocha, João Gabriel, Joilson, Nilson Júnior e Luiz Felipe, Emerson Santos, Emerson e Dodô, Everton Brito, Iago Dias e Gabriel Novaes. Um time que realmente, vou até deixar grifado aqui, um time bem limitado, um time bem modesto em termos de investimento. O Nelsinho Batista tem tentado aí fazer tentar tirar o máximo dessa equipe, mas realmente não tem dado muito certo em relação à projeção maior, né? Os times de Campinas passando por uma grande dificuldade. O Guarani na zona de abaixamento, a Ponte Preta nessa luta também. Daqui a pouco tem o derby campineiro. O fato é que a Ponte vem com uma tentativa de deixar um time organizado no seu setor defensivo para aproveitar principalmente a velocidade aí de Everton Brito e Iago Dias, jogadores que podem causar algum tipo de dificuldade ao Ceará. Mas eu imagino que a tensão do Ceará seja muito mais por si mesmo, por si próprio, do que propriamente dito pelo adversário que ele vai enfrentar. Acho que o Ceará, controlando bem o ritmo, controlando bem o jogo, conseguirá fazer uma grande partida, conseguirá fazer uma grande vitória. O Ceará para hoje a gente já tem falado, né? Mais uma vez, colocar o Trivela aqui, aí colocar aí a provável escalação do Ceará, né? Bruno Ferreira, Rafael Ramos, David Ricardo, Matheus Felipe, Matheus Bahia. Aqui há um erro, né? A escalação de Deluca, Lourenço e Recalde. Aqui o Deluca não pode jogar, então aqui a gente imagina que vá o Richardson. Lourenço e Recalde aqui, o Mugni pode ser a novidade. Lucas Ian, Eric Pug e Ailon, uma possibilidade aí também de ter Mugni e Recalde. Eu particularmente já acho mais complicado, porque aí teria que abrir o Ailon pelo lado direito. Então aqui tem um errinho aqui, o Richardson, né, vai ser titular hoje nessa partida importante. Então o Ceará vem com aquilo que pode colocar, né? O retorno do David Ricardo ajuda nessa configuração defensiva. Eu me surpreenderia muito se o Léo Condé escolhesse o João Pedro Tchoca para ser titular ao lado do David. Acredito que o Matheus vai ser mantido. Richardson na cabeça de área, liberando um pouco mais o Lourenço e o Mugni. E aí acho, pode pintar o Barceló, o Ailon aberto, mas eu acho que o Léo Condé não vai mudar a estrutura. Então eu acredito muito mais na entrada do Lucas Ian com o Eric Puga, 2 velocistas, para pressionar essas laterais da equipe da Ponte, e o Ailon centralizado. Eu imagino que essa deve ser a formação, e acredito que o Ceará precisa ser um time intenso, precisa agredir a Ponte Preta do começo ao fim, sem dar chance para o azar, sem dar chance para a macaca se criar aqui dentro da Arena Castelão. Então, basicamente, é assim que vem as duas equipes. O Ceará precisando muito dessa vitória para permanecer vivo nessa luta pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like aí também, deixa um comentário, a sua expectativa para a partida de hoje. É sempre legal demais ter você aqui junto com a gente, tá bom? Se inscreve aí no canal, não deixe de se inscrever e deixar o like também não. Quem vence hoje? Vence o Ceará? Vence a Ponte Preta? O Ceará precisa muito desse resultado. Valeu!